Havia algo de perturbador no modo como Nero, o Doberman de olhos intensos, assumia a posição todas as noites diante do berço de Elias. A penumbra da antiga casa, com seus corredores estreitos e tábuas rangentes, parecia amplificar a tensão no ar. Por mais que James tentasse racionalizar, o comportamento do cão o deixava cada vez mais inquieto. Todas as noites, sem falha, desde 14 dias atrás, Nero se postava ao lado do berço com a rigidez de uma estátua. As orelhas esticadas, os músculos tensos sob a pelagem escura e brilhante. Um rosnado surdo vibrava de sua garganta. Baixo, constante, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. "Isso não faz sentido", murmurou James, a voz engolida pelo chiar do assoalho antigo, enquanto olhava para Clara, sua esposa, encostada na ombreira da porta do quarto do bebê. Nero fazia parte da família havia 5 anos, adotado num abrigo quando ainda era filhote. Um cão elegante, disciplinado, sempre afetuoso com as crianças da rua, que se divertiam em acariciar sua cabeça imponente durante os passeios. Quando Elias chegou, 3 meses atrás, Nero demonstrou uma gentileza inesperada. Dormia aos pés do berço durante o dia, sempre alerta, abanando a cauda em resposta aos resmungos e balbucios do recém-nascido. Mas agora, tudo parecia diferente. Desde aquela noite em que a eletricidade oscilou e um barulho estranho ecoou pelas paredes do sótão, Nero havia mudado. Todas as noites, como por instinto, ele se posicionava da mesma forma, olhos fixos num canto escuro do quarto. O mesmo lugar, mesmo quando Elias dormia em silêncio absoluto. James já havia revistado o quarto diversas vezes. Trancas seguras, janelas fechadas, nada de roedores, ninhos ou qualquer sinal de intrusão. E ainda assim o cão permanecia ali, inabalável, como se visse algo que os olhos humanos não conseguiam captar. Clara já havia sugerido levar Nero à clínica veterinária. Talvez houvesse algo físico incomodando o cão, alguma dor interna, ansiedade, um mal-estar qualquer que explicasse aquele comportamento obsessivo. Mas o exame não trouxe respostas. Nero estava em perfeita forma para sua idade. Coração firme, articulações estáveis, nenhum sinal de dor ou doença. O veterinário, com um tom quase filosófico, comentou: "Animais às vezes percebem coisas que nós ignoramos, sons que não ouvimos, vibrações, mudanças de pressão no ar ou até mesmo presenças." James não comentou nada na volta para casa, mas a frase do veterinário se repetia em sua mente como um eco desconfortável. Nos dias seguintes, ele se dedicou a observar cada gesto de Nero. O rosnado não tinha fúria, tampouco medo. Era uma espécie de alerta, como aquele som grave que o cão costumava fazer ao pressentir alguém se aproximando do portão à noite. Nero não demonstrava qualquer hostilidade em relação a Elias. Pelo contrário, parecia se colocar entre o bebê e algo invisível, como um guardião silencioso. "E se chamássemos alguém para inspecionar a casa?", sugeriu Clara numa noite em que a luz do abajur tremeluzia sem motivo aparente. "Lembra da vez no outono passado, quando ele não parava de arranhar a parede da cozinha? Acabamos encontrando aquele cano rachado atrás do armário." James assentiu. Os instintos de Nero já haviam provado ser mais confiáveis do que qualquer alarme moderno. Na manhã seguinte, enquanto trocava a fralda de Elias, algo o fez parar. Um sopro frio, quase imperceptível, lhe tocou o pulso. Ele franziu a testa e olhou em direção ao canto do quarto, o mesmo onde Nero fixava os olhos noite após noite. O móbile pendurado sobre o berço girava lentamente, embora nenhuma janela estivesse aberta. Uma brisa interna, uma corrente de ar. James se agachou, encostando a mão no rodapé da parede. Um fio de ar parecia escapar de uma fenda quase invisível entre a madeira e a alvenaria antiga. Por menor que fosse, talvez bastasse para incomodar um cão como Nero, cujos sentidos eram bem mais apurados que os de qualquer humano. Mas havia algo estranho na forma como Nero observava aquele canto. Não era apenas a brisa, era como se houvesse algo além dela. Algo que o cão podia sentir e que os outros apenas percebiam como um calafrio passageiro. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, James observou novamente o cão em sua vigília. "Você sabe de algo, não é?", murmurou James. "Mas não se preocupe, eu vou descobrir o que é." Ele decidiu que, ao amanhecer, chamaria um inspetor residencial. Havia algo ali, algo que não podia mais ser ignorado.
Na manhã seguinte, James foi rápido. Assim que o serviço de inspeção residencial abriu, ele fez a ligação. A primeira data disponível era dali a 3 dias, e isso soava como uma eternidade diante do comportamento insistente de Nero. Ao longo do dia, James começou a perceber um padrão mais claro. Durante a manhã, Nero era o retrato da tranquilidade. Dormia estendido no tapete do quarto do bebê, relaxado sob o feixe de luz que atravessava a velha janela de madeira. Mas conforme as horas passavam e o sol mudava de posição, o cão se transformava. Por volta das 4 da tarde, Nero começava a circular. Primeiro lentamente, depois com passos inquietos, entre a porta do quarto e o canto onde sempre fixava o olhar. Era como se a casa, com suas paredes carregadas de história, despertasse algo à medida que o crepúsculo se aproximava. James decidiu trabalhar de casa. Montou seu laptop na pequena escrivaninha no corredor, perto do quarto de Elias, e passou o dia fazendo anotações. A corrente de ar que havia sentido dias antes parecia se intensificar em certos momentos, principalmente quando o sol da tarde batia com força na parede externa. Talvez alguma expansão térmica das velhas estruturas estivesse criando fendas ou cavidades. Ao menos era o que ele tentava racionalizar. Quando Clara voltou do trabalho, trazia consigo um pequeno caderno cheio de perguntas que preparara para o inspetor. Havia também falado com a vizinha da casa ao lado, Dona Marilda, que vivia ali há mais de 40 anos. A idosa mencionara manchas de infiltração naquela mesma parede durante uma tempestade do ano anterior. Era uma pista, ainda que vaga. Mais tarde, enquanto a casa mergulhava em silêncio e sombras, James trouxe uma escada para examinar o teto. Nero manteve sua posição ao lado do berço, atento, mas imóvel. Com uma lanterna, James iluminou o canto em questão e notou rachaduras finas na pintura do teto, como se algo se espalhasse dali, delicado mas persistente, feito teias de aranha. Ao pressionar a palma contra a parede, sentiu uma leve vibração, quase como uma pulsação. Elias dormia tranquilo, o pequeno peito subindo e descendo sob a luz fraca do abajur. Nero acompanhava os movimentos com os olhos, mas seu foco permanecia firme naquele canto. Quando a vibração aumentava, o rosnado em sua garganta se tornava mais grave, mais profundo. Naquela noite, Clara se enfiou no sofá com o tablet no colo, vasculhando artigos, fóruns, qualquer coisa que oferecesse uma explicação. Sua voz era baixa enquanto lia para James. Pode ser encanamento, estrutura, ou algum sistema elétrico antigo reagindo ao frio da noite. Mas o que me deixa inquieta é porque Nero só reage depois do pôr do sol. O que muda quando a casa esfria? Decidiram se revezar em turnos durante a noite. James ficou com as primeiras horas. Perto da meia-noite, percebeu algo novo. A corrente de ar se tornara mais insistente, mais gélida, e junto com ela veio um som, tênue, distante, um leve deslocar de ar ou algo roçando dentro da parede. Não era um assobio, era movimento. Nero ergueu as orelhas a cada ruído. Seu rosnado não soava como ameaça, mas como advertência. James pegou Elias nos braços e caminhou com ele pelo quarto. Ao se aproximar do canto, Nero se colocou ao lado deles, firme, bloqueando o espaço entre a família e a parede. Não havia raiva em seu gesto, apenas proteção, uma presença silenciosa entre eles e o desconhecido. A visita do inspetor já estava próxima, mas James tinha certeza de uma coisa: o que quer que estivesse ali, Nero já sabia, e não permitiria que chegasse perto de seu filho. Na quinta-feira pela manhã, o inspetor chegou pontualmente carregando uma maleta de couro gasta e um olhar experiente que percorreu a casa com natural desconfiança. Assim que entrou no quarto do bebê, seus olhos pousaram em Nero, que estava imóvel, mas alerta, em sua posição de sempre. "Esses aí costumam ser mais sensíveis do que qualquer aparelho que eu trago", comentou ele, pousando seus instrumentos no chão com um baque seco. "O que eles percebem muitas vezes nem aparece nas leituras." James explicou o estranho padrão de comportamento do cão enquanto Clara mantinha Elias no colo, observando cada passo do inspetor com um misto de curiosidade e apreensão. O homem ouvia em silêncio, examinando o quarto com atenção meticulosa. Começou pelas medições básicas, alinhamento das paredes, estabilidade do piso, níveis de umidade. Quando se aproximou do canto que tanto perturbava Nero, algo mudou. O nível que usava mostrou uma inclinação sutil naquela parte da parede. Pressionando a palma contra o reboco antigo, o inspetor franziu a testa e pegou um medidor eletrônico. A tela piscou com um número inesperadamente alto. "Aqui está", murmurou. "Umidade elevada. Bastante." Ele apontou a lanterna para o rodapé, revelando uma linha escura, fina, quase imperceptível a olho nu. Nero se aproximou, ainda calado,
olhos fixos no canto. Quando o inspetor bateu levemente na parede com os nós dos dedos, o Doberman soltou um ganido baixo, diferente dos rosnados costumeiros. Era quase um lamento, um aviso mais urgente. A inspeção continuou, cada passo revelando algo novo e mais preocupante. O inspetor descobriu infiltrações sérias ao longo da parede externa. Uma calha defeituosa, mal encaixada, permitia que a água da chuva escoasse direto para dentro da estrutura da casa. Com o tempo, a umidade se infiltrou pelas frestas, atingindo as fundações. As vibrações que você sentiu, explicou ele, são provavelmente causadas pela água se movendo entre tijolos soltos, madeira enfraquecida, estruturas comprometidas. Ele mostrou fotos, dados e esboços de onde o problema se estendia. Até mesmo para o porão de acesso sob a casa, onde os primeiros sinais de deterioração já afetavam vigas de sustentação. Se isso tivesse continuado despercebido, poderiam ter enfrentado um colapso parcial aqui. Nada imediato, mas uma situação potencialmente grave. Seu cão percebeu tudo isso antes que qualquer um notasse. A gravidade da situação caiu como uma névoa pesada sobre o casal. Clara apertou Elias contra o peito, inquieta com a ideia de ter dormido tantas noites a poucos metros de um possível desastre. James se ajoelhou ao lado de Nero e passou a mão pela cabeça firme do cão. Pela primeira vez em dias, os músculos de Nero relaxaram levemente. Seus olhos ainda não deixavam o canto da parede, mas havia algo diferente em sua postura, um peso a menos. O inspetor finalizou com um relatório minucioso e uma lista de empreiteiros confiáveis. A recomendação era clara: iniciar os reparos o quanto antes. Naquela noite, James e Clara moveram o berço de Elias para o quarto deles, como sugerido. Nero não protestou. Seguiu o bebê até o novo quarto e deitou-se próximo, embora ainda lançasse olhares de advertência para a direção do antigo problema, como se dissesse: ainda não acabou. Os reparos começaram na semana seguinte e logo as suspeitas se confirmaram, ou melhor, foram superadas. Assim que abriram a parede do antigo quarto do bebê, os operários encontraram um cenário muito pior do que o previsto. A madeira da viga de suporte naquele canto estava podre, a estrutura interna tomada por mofo denso e escuro, como uma ferida que crescia em silêncio. Isso aqui poderia ter desabado, disse o empreiteiro, estalando a língua enquanto examinava a extensão do dano. O seu cachorro não estava só reagindo à água. Essa viga já estava cedendo. James ouviu em silêncio, o estômago afundando. Era mais do que infiltração. Era um colapso iminente, disfarçado sob tinta e reboco antigo. Clara tirou licença para supervisionar os reparos, enquanto James se dividia entre o trabalho e a casa. Durante os dias seguintes, notaram como Nero acompanhava de perto cada movimento dos operários. Em vez de rosnar, agora apenas o seguia em silêncio, como um supervisor meticuloso. Os trabalhadores começaram a chamá-lo de o fiscal e riam ao comentar que nunca trabalharam sob tamanha vigilância. O veterinário que havia examinado Nero tempos antes passou para vê-lo. Confirmou o que todos já suspeitavam. Ele provavelmente percebeu as vibrações na estrutura, ruídos mínimos que humanos jamais escutariam. Cães captam essas anomalias no ambiente, não apenas sons, mas instabilidades. Conforme a obra avançava, souberam que outras casas na rua passavam por problemas parecidos, mas nenhuma em estágio tão crítico. A vizinha idosa, Dona Marilda, ao saber da história, inspecionou a própria casa e descobriu sinais de umidade começando a surgir também. O que parecia um caso isolado era, na verdade, parte de um padrão provocado pela primavera atipicamente úmida. Os reparos duraram pouco mais de 2 semanas. Durante esse tempo, Elias continuou dormindo no quarto dos pais e Nero se adaptou bem, deitando-se ao lado do berço mesmo em sua nova posição. Os trabalhadores passaram a tirar fotos com Nero, orgulhosos do inspetor silencioso que os acompanhava. E James, ao conversar com outros pais no parque, contava a história como quem relata um milagre silencioso. Preste atenção no seu cão, dizia ele, enquanto Nero descansava aos pés do carrinho de Elias. Às vezes, quando eles estão tentando nos dizer algo, não é só por comida ou carinho, é porque sabem. A história ganhou força. A clínica veterinária local convidou James e Clara para um evento comunitário, onde compartilharam a experiência com outras famílias. Clara montou uma pequena apresentação com fotos das rachaduras, da parede aberta, de Nero de guarda e das noites insones em que ele havia sido o único a saber que algo estava errado.
Quando a última peça de madeira foi colocada e os reparos concluídos, a casa parecia respirar aliviada. O silêncio agora era pacífico, não mais o silêncio tenso que antecede um colapso. A confiança de James em seu companheiro de 4 patas havia sido reafirmada de forma irrefutável. E embora ninguém mais pudesse ouvir o que Nero ouvia, James sabia que, enquanto o cão estivesse ali, seu filho estaria seguro. Mais do que um cão. Nero era sentinela, guardião, parte viva da casa. E finalmente, a casa, o bebê e o cão repousavam em paz. Se essa história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal. Seu apoio faz toda a diferença para que histórias como essa continuem ganhando vida. Agora, imagine uma loba selvagem presa em uma armadilha cruel, à beira da morte, com manchas de leite seco revelando que seus filhotes famintos estão perdidos na neve. Um homem solitário, com o coração dividido entre o medo e o dever, se aproxima lentamente, sabendo que qualquer movimento em falso pode ser fatal. Será que ele conseguirá libertá-la a tempo? E se os filhotes já estiverem além da salvação, quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!